Vamos colocar luz sobre esse sentimento do nojo, gente? Eu quero aproveitar esses 15 minutinhos de intervalo para compartilhar uma sessão que eu e o cliente tivemos agora, tão profunda sobre o cocô. Fala, cocô. Quem nos trouxe esse profundo mergulho nos presentes de entrar em contato com isso foi o sentimento do nojo. O nojo, ele é um sentir que tem muito para nos dizer sobre as áreas de nós que nós negamos. O nojo, ele surge como um mecanismo de defesa para, através da repulsa, evitar que eu entre em contato com conteúdos de diversas naturezas, físicas, emocionais, espirituais, cognitivas, em relação às quais eu acredito não ter como entrar em contato, acredito que não é comigo, que não faz parte de mim. Então, eu desenvolvo esse muro do nojo para que eu não entre em contato com isso. Ou seja, o cocô é a sombra. O cocô é aquilo que eu acredito que eu não faço. Observa bem, o eu idealizado dentro de nós, ele não faz cocô. O eu idealizado, ele expurga por outras vias. Mas cocô ele não faz. Quem é neste mundo que não faz cocô? Me diga, tu faz cocô, eu também faço. Por que é tão difícil pra gente verbalizar isso com toda a espontaneidade com que um cachorrinho, uma galinha solta pum e faz cocô? Se isso é da natureza, se isso faz parte, por que isso precisa ser tão privativo? Por que isso precisa ser tão negado a ponto de a gente não dizer que tá com vontade de fazer cocô? A gente diz assim, olha, eu preciso fazer número 2, que não pode falar a palavra cocô. Por quê? É como, por exemplo, quando eu comecei a falar abertamente sobre a sexualidade feminina e falava vagina. Percebi que foi um choque para algumas, até mulheres da minha ancestralidade. E aí eu faço esse convite, verbaliza comigo, vagina. Vagina, não é xoxota, não é florzinha, é vagina, vagina, vagina. Por que é tão difícil pronunciar algumas palavras? Por que algumas palavras, a elas foram associadas tanto significado de negação, do escuro, do privado, do escondido, do proibido, do não pode? É tudo uma negação da sombra. É dentro dessa mesma dinâmica que na época dos manicômios, eles eram construídos em áreas bem periféricas da cidade grande, porque os loucos, os que estavam ali com o inconsciente a céu aberto, nos incomodavam. Tá na frente de um louco, vendo ele ter ali várias expressões dissociativas, espontâneas, sem regra, sem crença, não civilizadas na nossa frente, é incômodo, nos provoca um desconforto muito profundo, individualmente e coletivamente. Por isso que os manicômios eram, não só os manicômios, mas as casas de repouso, né, para pessoas idosas, ou de tratamento de dependência química. Pode perceber que elas são todas afastadas. Todas não, mas a grande maioria delas são afastadas dos nossos olhos, dos grandes centros urbanos, porque são a sombra, são aquilo dentro de nós que a gente não quer ver, são espelhos que nós fechamos as 7 chaves, porque o nosso eu idealizado não tem inconsciente a céu aberto, não faz cocô, não tem vagina, não tem pênis. Como essas palavras guardam de sombras que a gente resiste em entrar em contato, só que são parte da nossa natureza. E para ter saúde mental é preciso olhar para o cocô com naturalidade, falar vagina, pênis e loucura com naturalidade, porque isso faz parte da nossa estrutura, não há como negar. Inclusive, olhar para essa lama, suportar o cheiro da lama, do lodo, daquele material mais denso, é muito fértil para as nossas criações. Vocês acham que a arte nasce de onde? Se não daqueles materiais mais densos, os desejos mais sombrios do nosso inconsciente. A arte nasce daquilo que não pode ser dito. Por isso que ela é pintada, ela é musicada, o que não pode ser dito. É uma sombra muito profunda, que é material extremamente fértil para a arte se manifestar. Você olha para um quadro, cada um vai ver uma coisa, mas a sombra tá ali. A sombra tá ali, destilada, expressa de um jeito. Nossa, a arte é incrível, porque ela faz uma perfuração para que a sombra possa ser olhada de uma forma civilizada. Mas é a sombra que tá ali. Mas a gente vai no museu e é até chique, né? E contemplar essa arte, que é a sombra canalizada para além da linguagem que nós conhecemos. Então, gente, esse sentimento do nojo, ele tem muito a nos dizer sobre nós. Dá um outro exemplo aqui. Os skinheads, por que eles matam? Teve essa moda dos skinheads matarem os homossexuais, porque eles se sentem profundamente provocados num desejo ao qual eles negam completamente. Então, ver um homossexual na frente deles, ver o desejo que eles tanto negam despertado, é insuportável, porque eles não se reconhecem na sua totalidade. Então eles chegam ao ponto de precisar matar esse espelho, matar este ser que lembra que eles sentem aquilo que eles negam que sentem.
O exemplo dos skinheads é só um exemplo de vários que nós vivemos o tempo todo. A gente tende a rejeitar aquele espelho mais fiel, da sombra mais escondida que a gente tem. Pode observar, se você sentir um nojo muito profundo de alguém ou de alguma coisa, ou de alguma situação, tem ali um material seu visceral, orgânico, que você tem negado até o momento. Entre em contato com esse nojo. Sente esse nojo. Não tem medo de sentir esse nojo. Sente esse nojo. Vai olhar para isso que você considera lama. Vai olhar para essa barata. O animal de poder da galera é tudo. É a águia, é o leão, esses animais mais exuberantes, tidos como mais exuberantes na natureza. Mas até agora eu tô esperando alguém, além de mim, dizer que o seu animal de poder foi a barata, foi a lesma, foi aquela formiguinha marrom que não é muito vista. Esses seres que mostram mais do nosso chão, dessa lama, desse esgoto, esses seres que mostram mais dos nossos subterrâneos inconscientes e que tem tanto para nos dar. É tão fértil olhar para isso, é tão fértil ir aprendendo a utilizar esse material negado a favor das nossas criações, como degraus para a gente subir em consciência. Mas para isso, tem que olhar, tem que entrar em contato consciente. Maravilha! Aproveitei aqui que tá quente, né? A sessão foi agora para poder compartilhar o máximo disso que nós dois visitamos aqui hoje. Muito bom compartilhar. Quem tiver a coragem de olhar para os seus próprios nojos e além deles vai encontrar muito material bom para essa árvore crescer, dar bons frutos e flores muito belas.